hoje nós vamos no livro de Êxodo e a mensagem de hoje é: aquele que te guarda não dorme. Hoje nós vamos falar bem pouquinho da história de Moisés, que é uma história fantástica. Nós vamos falar do início da história de Moisés, que está lá no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Não sei se vocês sabem, mas Êxodo significa saída daquele povo de Israel, daquele lugar, entendeu? Aonde as pragas chegaram. Então, Êxodo significa saída, segundo o livro da Bíblia. E hoje nós vamos lá no capítulo 2 do livro de Êxodo, que conta do nascimento de Moisés. E vamos no segundo versículo. Abra seus ouvidos para ouvir essa mensagem. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Presta atenção nesse versículo aqui. E sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Amém? Poderoso Deus, Pai amado, Pai querido, usa-me neste momento como um canal de bênção, que eu desapareça e que a glória do Espírito Santo resplandeça através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, essa mensagem conta do nascimento de Moisés. Moisés que estava ali num momento muito crítico vivenciado pelo povo do Egito. Naquela época, antes do seu nascimento, tínhamos ali José como seu governador, como o rei daquela época, e José se compadecia dos israelitas porque era a sua descendência. Porém, José veio a falecer. E no momento em que ele falece, levanta-se um novo rei no Egito que não havia conhecido José. E no momento em que esse rei começa a governar, ele começa a perceber que aquele povo israelita ali começou a se multiplicar de forma considerável, e ele ficando bastante preocupado com aquela expansão daquele povo, ele começa a escravizar aquele povo de Israel no Egito, colocando muitas cargas e tributos sobre aquela população. Só que ainda assim, quanto mais se escravizava aquele povo, mais ele crescia. Isso nos faz lembrar dos tempos de José, porque a palavra já dizia sobre isso. Aonde José estava, tudo que ele colocava as mãos prosperava. Então, no momento ali do seu governo, houve bastante prosperidade naquelas terras. Mas no momento em que ele vem a falecer, vem um novo governo. Aquele rei do momento, não conhecendo José, começa a se preocupar com a multiplicação daquele povo. Então, ele não conseguindo ter controle sobre aquela população, ele resolve chamar as parteiras e dar ali um decreto para essas parteiras, que todos os filhos das hebreias, filhos do sexo masculino, no momento do parto deveriam ser o quê? Mortos por elas. Só que aquelas mulheres, as parteiras, temeram a Deus de acatar aquele pedido do rei do momento. Ficaram com medo do que pudesse recair sobre a vida delas diante daquela situação. Então, elas não fizeram o que o rei havia pedido. No momento em que ele chega até elas e pergunta, questionam por que elas resolveram não acatar aquele pedido, elas usaram de uma desculpa. Disseram para esse rei: olha, é porque essas mulheres hebreias são muito fortes e elas concebem, elas vêm a gerar esses filhos, elas dão à luz antes que nós parteiras chegássemos até o local do parto. Então, a gente não está conseguindo fazer o que foi pedido. E o Senhor, vendo
esse esforço dessas mulheres, o Senhor também abençoou, porque viu a intenção do coração dessas mulheres e concedeu-lhes casas, porque elas temeram a Deus, não acataram ao pedido do homem, e o Senhor permitiu que essas mulheres prosperassem. Só que ainda assim, isso não tocou o coração daquele rei, porque ele queria acabar com aquela força dos homens israelitas. Ele disse: as mulheres permaneçam vivas, mas os homens não. Então, o que foi o decreto dado a partir daquele momento? Já que vocês não vão matar esses filhos durante o parto, todo homem que nascer será lançado ao rio. As mulheres vocês deixem viver, mas aos homens vocês joguem, lancem ao rio. E diz a palavra que aqui, uma mulher da casa de Levi, ela concebe, na verdade, um filho da casa de Levi, que ele se casa com Joquebede, e essa mulher deu à luz a um filho. E ela, vendo aquele filho do sexo masculino sendo formoso, aquilo tocou no coração daquela mãe. Embora havia um decreto, um pedido para que aquelas crianças do sexo masculino fossem lançadas ao rio, ela não conseguiu fazer aquilo. Então, ela segura aquela criança com ela por 3 meses. Mas chega um período que ela já não consegue mais esconder aquela criança. Mesmo ela tendo o apego de mãe, ela tendo todo o sentimento envolvido, ela vê que é hora de deixar esse filho ir. Então, ela pega ali um cesto, vamos chamar de cesto para ficar mais fácil a compreensão de vocês. Ela coloca essa criança no cesto e lança ao rio. E no momento em que ela faz isso, a irmã de Moisés, que é aquela criança que nasce ali, é Moisés, posteriormente seu nome é dado de Moisés, vocês vão entender quando, ela é lançada ao rio, só que a irmã, vendo a tristeza daquela mãe, diante da partida do filho, ela vai para a beira do rio e ela vai observar aonde aquele cesto com aquela criança vai parar. Aquela mãe está se despedindo do filho. Na cabeça dela, ela nunca mais vai ver aquela criança que está sendo lançada em um rio. Mas a irmã vai para a beirada do rio Nilo e ela vai observar onde aquele cesto vai parar. E o cesto com a criança vai parar exatamente aonde a filha de Faraó com as suas servas estão tomando banho. E no momento que aquele cesto chega, ela vê que a criança chora e ela percebe que ali se trata de o filho de uma hebreia. Só que ela é tocada naquele momento. Ela quer cuidar daquela criança e, sendo a filha de Faraó, ela tinha propriedade para tomar essa decisão, pedir ao pai para que ela pudesse ficar com aquela criança. E assim, a irmã de Moisés chega até a filha de Faraó com bastante maestria e esperteza e fala para ela: você não gostaria de uma ama de leite para amamentar essa criança? Ou seja, uma criança que está amamentando, você não é mãe, você não tem leite, vai precisar de alguém para poder amamentar essa criança. E aí ela fala assim: busque uma hebreia. Então Miriam, que é a irmã de Moisés, corre e vai exatamente até a mãe do menino. Vai até a mãe do menino e fala: venha que você vai amamentar o seu filho. E ela é chamada até a casa da filha do Faraó, e naquele momento a filha de Faraó fala para ela: você vai amamentar essa criança até que ela desmame e você vai receber um salário por isso. Presta atenção. Aquela mulher que foi impedida de criar o próprio filho em tempos onde os filhos não podiam crescer junto da mãe, ela é chamada até a casa de Faraó para, além de amamentar aquele filho, ela vai receber um salário para isso. E assim diz a palavra, que ela amamenta essa criança, e no momento em que Moisés já está grande, se vocês continuarem a leitura do texto, vocês irão ver isso na mensagem. No momento em que Moisés já está grande, ela vem e entrega Moisés para a filha de Faraó, e é o momento em que ela dá
o nome para ele, que ele vai se chamar Moisés porque ele foi tirado das águas. Isso mesmo que você está me ouvindo. Moisés porque ele foi tirado das águas. Por que eu escolhi essa mensagem aqui para hoje? Porque muitas vezes nós estamos numa situação assim como Joquebede, a mãe de Moisés. Situação em que parece que a vida está tirando coisas da gente, que a gente questiona com Deus. Pai, eu tenho te servido, eu tenho feito a sua vontade, tenho tentado andar nos seus caminhos, mas tudo tem sido tirado de mim. Propriedades, relacionamentos, dinheiro, parece que eu estou num beco sem saída e eu já não sei mais o que fazer. Olha a situação de Joquebede nesse momento. Nós não estamos falando aqui de bens materiais, é um filho. Aquele filho que foi gerado no ventre da mãe. Imagine você, mãe, que me ouve nesse momento, ou até mesmo um pai. Chega a vida diante de uma situação e fala que você tem que entregar um filho seu. E ela entrega sem nem saber o que vai acontecer com aquela criança no momento em que ela é lançada ao rio. Porque nós não estamos falando aqui de uma morte. Porque quando morre alguém, a situação é diferente. O nosso cérebro, ele tende, por mais que a gente sofra com aquela perda da pessoa, a gente aceita que acabou. A gente sabe que não tem mais volta. Mas no momento que você pega uma criança, coloca em um cesto, ela está viva e você lança ao rio, sempre fica aquele questionamento. Aonde será que está? Será que morreu? Será que ainda vive? Aonde essa criança foi parar? Só que ela entrega. Naquele momento que ela está entregando, ela não só entrega o cesto, ela está confiando que ali ela fez o processo dela. Ela fez a parte dela. E o Senhor, Ele reconhece os nossos esforços. Se a gente pensar na trajetória ali de Joquebede, por mais que havia sido pedido e decretado, lança a criança ao rio, ela fala, eu preciso primeiro preparar essa criança para esse processo. Porque talvez se no momento do nascimento ela tivesse lançado aquela criança ao rio, ela não teria resistência, não teria imunidade, teria morrido. Mas no momento em que ela espera esses 3 meses, é o que acontece na nossa vida muitas vezes, quando a gente está com um fardo, carregando há meses, anos, você que está me ouvindo aí fala assim, eu não estou suportando mais, parece que essa luta não acaba, todos os dias tem alguém me esmagando, parece que eu não estou sendo reconhecido pelos meus esforços, quanto mais eu caminho com Cristo, Fabíola, parece que depois que eu converti, que eu estou no caminho do Evangelho, que eu estou vivendo conforme as vontades do Senhor, tudo tem ficado mais difícil. E é aí que vem a parte do texto que conta de quem? Da irmã de Moisés, de Miriam. Miriam vendo o sofrimento daquela mãe, abandonando aquele cesto. Aquela mãe que naquele momento está pensando que é o fim. Aquela mãe que naquela hora pensa assim, não tem mais o que fazer. O Senhor sempre vai colocar uma pessoa no meio do caminho. Ele sempre vai colocar alguém observando. Presta atenção, o Senhor não te deixa. O Deus que te guarda, Ele não dorme. Sempre vai ter um olheiro. Sempre vai ter um anjo te acompanhando. E assim foi com Moisés, assim é na nossa vida também. Existem lutas, existem provas que chegam na nossa vida que parecem ser o fim, mas é justamente o Senhor falando assim, faz aquilo que eu te pedi, faz aquilo que eu te confiei e o resto você confia nas minhas mãos que eu não vou te desamparar. Existem coisas que são tiradas da nossa vida também justamente porque o Senhor tem um plano. Ele tem um projeto, Ele tem um processo, o Senhor, Ele tem propósito para a nossa vida desde o momento em que nós estamos no ventre da nossa mãe. Ali também nós precisamos entender que não era para Moisés permanecer com a mãe. Embora ele viesse daquela descendência, fosse sangue do sangue de Joquebede, o Senhor sabia dos propósitos e da missão que ele tinha com Moisés. E ele precisava ajudar exatamente aquele povo que estava sofrendo no Egito. Então precisava que ele passasse por esse processo, que ele fosse morar na casa de Faraó, para que posteriormente o Senhor fosse chamá-lo novamente para resgatar aquele povo e fazer com que aquele povo passasse pelo Mar Vermelho.
Só que muitas vezes nós não entendemos o que é o projeto de Deus na nossa vida. Coisas são tiradas e a gente questiona, a gente se apega, a gente fica aprisionado a coisas materiais, a relacionamentos que fracassaram, pessoas que têm a dificuldade de colocar um ponto final em situações que já era para ter colocado um ponto há muito tempo. Por quê? Esquece de confiar os caminhos ao Senhor e confia nos desejos enganosos do coração. A palavra do Evangelho nos fala sobre isso. Os desejos do nosso coração são totalmente enganosos. Só que o inimigo, sabendo como é a nossa mente, como funcionam os nossos pensamentos, ele sempre vai nos fazer desacreditar que Deus tem planos melhores, mais perfeitos e agradáveis do que os nossos. E no momento em que Joquebede entrega aquela criança, que Miriam está observando, Miriam volta e chama essa mãe para cuidar exatamente daquele filho que foi lançado ao rio e muito mais. Aquela mãe que não poderia criar o filho, além de amamentar, ela recebe salário. É o que o Deus está falando hoje aqui com algumas pessoas. Isso que foi tirado da sua vida, você pode ter certeza que eu vou te dar de volta, dobrado, com salário, muito mais do que salário, eu vou te dar com reconhecimento, porque coisas que foram acrescentadas na sua vida há um tempo atrás não era coisa de Deus, não era com a aprovação de Deus. Existiram coisas que brilharam aos seus olhos há algum tempo atrás, mas que não tinha confirmação do Senhor para continuar na sua vida. Ele não tira do seu caminho aquilo que não é para ser seu. É a mesma coisa se a gente olhar para a palavra do Evangelho. Se vocês olharem, o Senhor nunca afasta filho de mãe. Não existe palavra aqui falando sobre isso. Ele não afasta filho de mãe. Então, ele permite que esse filho continue com essa mãe até o processo necessário. E esse evangelho também fala para algumas mães aqui em outro sentido. Mães extremamente apegadas a filhos, que já não são mais bebês, assim como Moisés. O Senhor está falando aqui hoje com uma mãe, com essa necessidade de super proteção. Eu não sei quem é, mas o Senhor sabe. Entrega seu filho. Ele já é grande o suficiente, já tem maturidade o suficiente, ele já precisa correr os riscos do mundo, ele precisa enfrentar dificuldades e você continua passando a mão na cabeça. Você acha que ele depende totalmente de você? Deixa eu te falar, e quando você não estiver mais presente na vida desse filho, como é que ele vai sobreviver? Ele precisa começar a andar com as próprias pernas, então está na hora de desapegar. Os pais têm uma função na vida dos filhos, e que função que é essa? Ser dispensáveis na vida dos filhos. Os pais devem caminhar com os filhos até certo período. Quando passa desse tempo, os pais começam a atrapalhar esse processo de desenvolvimento emocional. Chega uma hora em que vocês precisam recuar para que esses filhos possam agir, para que eles possam passar por dificuldades, porque as dificuldades também nos tornam maduros, que a gente possa ser mais adulto. Só que tem gente que tem dificuldade de entregar filho. Como se o mundo lá fora fosse generoso conosco. A maioria das pessoas que hoje cresceram na vida, que estão prósperas na vida, são as pessoas que passaram dificuldades. Tudo que chega muito fácil, muito pronto para nós tendemos a não valorizar. Nós tendemos a não fazer da forma que o Senhor nos pede, que é de quê? Valorizar esses esforços de modo que a gente não esbanje, que a gente reconheça que os nossos esforços também nos fazem o quê? Seres humanos mais evoluídos. Quantas pessoas aqui que não querem pagar o preço, inclusive de buscar no Evangelho, que é aquela hora que nós ficamos até vítimas do Evangelho, porque ficamos dependentes de oração dos outros. É aquele povo que vai muitas vezes para a igreja, sabe que o único caminho é o nosso Senhor, sabe que a salvação está na palavra, mas não desenvolveu maturidade espiritual para conseguir prostrar o joelho no chão e falar assim, eu preciso orar pela minha vida, eu preciso orar pela vida da minha família. Fica dependente da oração do pastor, dependente da oração dos missionários, da oração dos intercessores da igreja, porque essa pessoa ainda não entendeu que ela é templo do Espírito Santo.
Então fica aquela pessoa vitimizada diante da vida que qualquer luta, qualquer prova que chega na vida dessa pessoa derruba. Por que derruba? Porque essa pessoa não tem maturidade para entender que a caminhada com Cristo é uma caminhada assim como o nosso coração, de altos e baixos. Um coração, para ele funcionar bem, com batimentos perfeitos, horas esses batimentos estão lá em cima, ora lá embaixo. Deixa eu te contar uma coisa, a vida não é uma linha estável. A felicidade, ela se dá exatamente porque há momentos na nossa vida em que a angústia vai bater, a tristeza vai bater. Mas a gente precisa entender que nestes momentos de angústia também há socorro para a gente. São nos momentos de angústia, guarde isso, porque aqui agora não é nem só a palavra do evangelho, isso é psicologia, é saúde emocional. Nos momentos de angústia e de aflição, são os momentos em que nós fazemos as maiores reflexões da nossa vida. Quando estamos felizes demais, a gente aproveita demais a vida, ficamos só nesse nível de felicidade, que a gente o que não questiona a existência. A gente não questiona os projetos que precisa fazer, ficamos só ali, no prazer da vida. É exatamente no momento em que a gente se angustia, que a tristeza bate, que começamos a fazer aquela reflexão introspectiva. O que é uma reflexão introspectiva? Aquela reflexão que nos faz olhar para dentro. Isso nos faz lembrar de Davi. Lembra da história de Davi? Davi, que era um grande guerreiro, já ungido, escolhido também, recebeu a sua unção, mas o que a palavra nos conta sobre Davi? No momento em que ele é perseguido, ele está sofrendo o ápice da sua perseguição, ele vai se esconder numa caverna. E no momento em que ele se esconde, ele começa a angustiar-se, a sua alma está totalmente entristecida. E ele começa a questionar com Deus: Senhor, por que me perseguem? Olha pela minha luta, olha pelo meu esforço. E é nesse exato momento em que Davi se angustia, que ele começa a escrever os salmos. Os grandes salmos que nós temos na Bíblia. Davi é um dos maiores salmistas que nós temos na Bíblia. Nos seus momentos de angústia, ele vem e ele começa a externalizar aquilo que está no íntimo do seu coração. Deixa eu te falar uma coisa, sabe essa angústia que você está vivendo aí? É o momento em que o Senhor está te colocando no colo, mas ele fala: eu preciso extrair o máximo de você, porque é nessa angústia que você vai virar gente. É nessa provação, nessa luta que você está vivendo, que eu vou trazer reflexões que você nunca fez para sua vida. É no seu relacionamento que você vai começar a questionar aquilo que você não quer viver mais, e agora você vai dar a oportunidade de fazer totalmente diferente nos relacionamentos futuros. É você que está endividado, que gastou demais. Se o Senhor te desse agora o dinheiro que você vive pedindo para Ele, você ia continuar esbanjando e gastando exatamente com aquilo que não precisa. Então, ele te faz passar por uma luta, por uma prova, por um momento de escassez para que você aprenda a lidar com pouco, porque na hora que ele te der o muito, você vai saber usar e, inclusive, ajudar pessoas que estão precisando desse dinheiro tanto quanto você. Existem angústias que chegaram não para te matar. Essa angústia, muitas vezes, chega na sua vida para que você possa ir para um outro nível de vida. Se nós olharmos para as histórias, os grandes profetas, as pessoas que passaram pela história da Bíblia, todas as histórias são de sofrimento. Todas. Se pensarmos nos apóstolos, nos discípulos de Jesus, mortes trágicas, pessoas que tiveram que pagar um preço muito alto. E alguns que estão aqui me ouvindo nesse momento estão pensando que a vida tem que ser plenitude e felicidade o tempo todo. Deixa eu te falar, isso não existe. Nós estamos aqui, a palavra nos fala sobre isso. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ergue a sua cabeça. Não está difícil só para você, não. Tem uma pessoa aqui que está questionando, fala, mas a minha luta é difícil. O Senhor fala, não, eu não dou um fardo para um filho meu que ele não seja capaz de carregar. O Senhor não te faz passar por um processo que você não tenha capacidade de suportar. A sua prova é compatível com a força que você tem para suportar esse processo. Às vezes você acha que é difícil para você porque muitas vezes você fica tão aprisionado no seu orgulho, no seu ego, na sua vaidade, que você nem consegue olhar para a dor do próximo.
Você acha que você é a única pessoa que está passando por luta, por provação, por sofrimento, mas basta você abrir os seus olhos e começar a ouvir outras pessoas que você vai ver que não é a única pessoa que está aqui passando por sofrimento. Só que cada um tem um processo. Existem pessoas que vão passar por lutas no âmbito da saúde. Gente que vai ficar uma vida inteira lutando contra uma enfermidade. Outros com problemas financeiros. Outros com relacionamentos. Deixa eu te falar, eu não sei qual que é a sua cruz. Eu não sei qual que é a sua prova. Não sei qual que é a sua dor. Mas lembra dessa palavra de hoje. O Deus que te guarda não dorme. Ele está colocando pessoas no seu caminho, assim como ele fez com Joquebede, que achou que ali era o seu fim, mas o Senhor envia Miriam para observar aquele cesto e falar assim: aqui agora eu vou te mostrar que é apenas o começo. E quando isso recomeçar na sua vida, você vai ver a glória de Deus acontecendo. O extraordinário movendo. E aí toda a beleza começa a acontecer. Mas para isso, precisamos pagar um preço. Entendendo que Deus, ele tem um projeto para a gente. Mas primeiro, ele quer saber se a gente aguenta apanhar para que depois a gente possa colher os frutos de tudo isso que a gente vem semeando e vem plantando. E é onde eu te pergunto também, quem tem sido você nos momentos de prova? Na hora que a dor chega, na hora que a luta, a provação aparece, você é aquele que dobra o joelho, entrega os caminhos ao Senhor, ou você só questiona? Não se acha justo, digno de estar vivendo o que você vive. Quer que o Senhor te faça prosperar, mas entende que para isso também Ele vai te permitir passar por um processo de dor, porque na dor a gente cresce. A semente, para ela poder germinar na terra, ela precisa ser espremida. Ela precisa passar ali por um processo de maturação. E para esse crescimento, ela precisa ser esmagada. E muitos aqui não querem ser esmagados, só querem o quê? Germinar. Mas esquece que o processo da germinação, ele tem dor, tem luta, tem sofrimento, mas no final, a vitória é garantida em nome de Jesus. Amém?